Paz do Senhor, um bom dia a todos. Quero compartilhar uma palavra que se encontra em João 3, versículo 22. Fala sobre o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Essa palavra mexeu muito comigo, porque eu lembrei, me veio à memória, se não me falha a memória, né? Lá em Mateus 16, a confissão de Pedro. Jesus ele pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias e outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas o próprio Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele confessa que Jesus é o Cristo, é enviado para nos salvar. E aqui eu me deparo com a fidelidade de João Batista. João Batista, ele aqui incentiva. Ele incentiva o povo a seguir Jesus. Aqui eu encontro o reconhecimento de alguém terreno para um reconhecimento de alguém divino. João Batista preparando o caminho para o nosso Salvador. João Batista, um homem terreno. Jesus, um homem divino. E João Batista não estava em uma competição. João Batista ele estava comissionado a obedecer aquilo que foi designado a ele. E muitas das vezes nós estamos esquecendo, né? E vivemos no meio de pessoas que estão esquecendo para que foi comissionado na terra. E querendo pisar um no outro, passar por cima, ser melhor. Está havendo uma competição, né, nos últimos dias de quem tem mais discípulos, de quem tem mais poder. E aqui João Batista, ele simplesmente na sua simplicidade, na sua humildade, ele incentiva pessoas, até mesmo os próprios discípulos dele, a seguir a Jesus. E ele reconhece que Jesus é o dono, ele é a porta, aleluia, por onde todos teriam que entrar. E ele, justamente aqui, ele mostra que Jesus é o dono de tudo, né? É o dono do poder. E hoje nós estamos nos deparando com algumas pessoas querendo ser até mesmo melhor do que Jesus, querendo pessoas que querem fazer discípulos, mas para si, querem prender pessoas numa doutrina errônea para ser servido. E João Batista ele não estava preocupado com isso. João Batista estava preocupado que as pessoas viessem a entrar por essa porta, a viver o arrependimento, a adquirir a salvação por intermédio do nosso Salvador Jesus. Qual é o testemunho que você tem desse Jesus maravilhoso nessa madrugada? Anuncie, fale dele, aleluia. Não queira trazer pessoas, multidões até você. Atraia pessoas para o nosso Salvador. O nosso dever aqui na terra é anunciar a volta dele, aleluia, e atrair pessoas a ele, né? Muitas pessoas estão querendo fama, estão querendo reconhecimento. Aqui o próprio João Batista ele não foi reconhecido pelo homem, ele foi reconhecido por Jesus. Nós sabemos que quando Jesus ele recebe 2 discípulos de João, quando João está preso, João faz aquela pergunta, João tá ali no momento da sua angústia duvidoso, e ele pergunta se viria outro ou se era ele. E Jesus, ele na presença dos discípulos, diga a ele que os cegos enxergam, que os paralíticos andam, aleluia. E ali confortou o coração de João Batista, porque João Batista viu que o que, aleluia, foi ministrado no coração dele estava se cumprindo, a palavra de Deus estava se cumprindo. Mesmo que o homem não reconhecesse, mesmo que ninguém, aleluia, quisesse dar crédito à mensagem, mas estava se cumprindo. E quando os discípulos saem, ele é reconhecido por Jesus. Jesus admira, Jesus começa a dizer que João Batista é mais do que um profeta. Oh, aleluia, você é mais, aleluia, do que o homem ou a mulher possa falar ao seu respeito. Jesus, ele te ama, Jesus, ele te dá valor, você tem valor para esse Jesus maravilhoso. Não queira ser aplaudido pela massa, não queira ser reconhecido pelo homem, seja aprovado por Deus, aleluia. A Bíblia diz para que nós venhamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados por Ele. Então que nós venhamos ser obreiros, né? Que nós venhamos ser ceifeiros, porque a seara é grande, ceifeiros são poucos, mas ao invés de querer, aleluia, receber, né? Receber os frutos para nós, temos que entender que nós vamos pregar, nós vamos semear, mas os frutos, aleluia, é dele, aleluia. As ovelhas têm dono.
é tudo do Pai, Ele é o bom pastor. E aqui eu acho lindo essa fidelidade do João Batista, né? Esse reconhecimento, nós devemos apresentar, né? E esse incentivo do João Batista me incentiva a não querer pessoas me servindo, a querer pessoas aprisionadas a mim. Não, hoje em dia as pessoas estão focadas em igrejas cheias. Não, eu estou preocupada em vidas cheias da palavra. Pessoas que vêm para a igreja, conhecem a verdade, saem, mas tem que saber que há um Jesus, aleluia, que sem esse Jesus eles não vão conseguir nada, eles não vão ser nada sem esse Jesus. E nós não podemos, aleluia, fazer pessoas dependentes de nós. As pessoas têm que ser dependentes de Deus, amada igreja. Nós temos que ser totalmente dependentes desse Jesus maravilhoso. Que a paz repouse sobre a tua vida e que você tenha um testemunho maravilhoso acerca desse Jesus que é na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a paz.